Então nós vamos continuar um pouquinho a nossa discussão ligada diretamente à paleoantropologia e evolução humana, que eu acho fundamental para a discussão de uma disciplina que vai trabalhar sociedade humana e sua relação com o ambiente e o desenvolvimento, né? E nós vamos discutir um pouquinho da característica que é considerada mais marcante na espécie humana em relação aos outros organismos, que é a definição de nós somos um animal cultural, né? O próprio nome Homo sapiens, né? A palavra sapiens pressupõe essa definição, né? E eu já começo com uma pequena provocação, né? Eu botei esse chapéuzinho aqui, meu aqui, né? E provavelmente não há como você olhar para uma pessoa e já perceber, em relação ao que ela está vestindo, o tipo de elemento que ela está utilizando como indumentária, ela geralmente representa e caracteriza aspectos comportamentais da pessoa, né? Um chapéu desses que eu estou usando pode estar relacionado a uma questão religiosa, pode estar relacionado a uma questão ideológica, pode estar relacionado a uma questão de expressar algum tipo de componente que vai muito mais, obviamente, do simples utilização de um artefato para proteger a minha cabeça contra os raios solares, né? E é essa percepção que os humanos têm, né, de usar um elemento de fenótipo, que a gente chama de fenótipo estendido, né, que é uma estrutura que foi criada por alguém, né, no caso, muito distante de onde eu estou aqui agora, né, que representa, que transmite uma informação, né. Quando a gente observa essa pintura, que parece ser uma pintura simplesmente cheia de cores e decorativa, ela representa uma cosmogonia. Um nativo desse tipo de cultura consegue interpretar isso aqui como alguém da cultura ocidental, da tradição judaico-cristã, leria o Gênesis. Então nós somos, o que nos faz humanos, essa capacidade de criar no ambiente uma coisa muito maior do que simplesmente a percepção do mundo biológico que existe ali, do mundo físico que existe ali, componentes de interação, mas eu consigo construir uma realidade completamente diferente a partir de um estímulo que vai variar de pessoa a pessoa, né? Se vocês verem essa figura desse artista Andrei Ostrovsky, vocês podem ter inúmeros insights completamente distintos, dependendo do tipo de estímulo que uma figura como essa traz na tua memória, dependendo do aprendizado que você teve de alguns componentes do ambiente. Então, o que nos faz essencialmente animais culturais é essa capacidade de representar um ambiente de maneira completamente diversa, e inclusive criar, né, uma figura, por exemplo, que obviamente... Sim? Desculpa interromper, mas a sua voz está travando demais. Tá, perfeito. Vamos ver se melhora um pouquinho. Então, você é capaz de representar, né, realidades que, obviamente, não existem, né, como está representado, como essa figura mostra, né, uma figura que tem uma relação com um elemento que eu chamo de surrealismo, onde eu incluo componentes muito distintos aqui, né, e eu posso interpretar todas essas figuras a partir de uma série de signos que são transmitidos culturalmente, né, e vão criar, então, uma leitura da realidade totalmente distinta de pessoa para pessoa, né, em momentos, inclusive, diferentes, né. Eu posso ter uma interpretação dessa figura que vocês estão vendo aqui agora, quando eu a coloquei nessa apresentação, há cerca de 10 anos atrás, numa outra apresentação diferente, que eu poderia ver coisas e construir, retirar um tipo de informação dessa figura, que hoje são completamente diferentes,
quando eu olho agora e revejo esses símbolos, esses signos, né? Aqui, obviamente, não tem nada real, né? São desenhos representando os organismos e eu posso, entre eles, fazer interações, e isso é um dos componentes mais interessantes da nossa espécie, né? Nós somos animais oníricos, nós podemos sonhar, né? Nós podemos criar realidades alternativas, nós podemos contrapor o que eu vejo agora como um momento específico com uma memória e, a partir dessa soma, que não é uma soma de iguais, da memória com o que eu acredito que é agora uma realidade, eu crio um outro universo completamente diferente. Essa é a grande separação dos humanos entre a maioria dos organismos que a gente conhece, né? Pelo que a gente conhece, só os humanos são capazes de fazer esse tipo de associação neste planeta, né? E a pergunta que é muito importante, e nós estamos trabalhando aqui uma discussão de evolução humana, quando surgiu isso, né? Nós vamos ver depois, aqui um pouquinho mais para frente, nessa mesma apresentação, alguns indícios que a inteligência, como a gente conhece, ela vai ter vários componentes que, obviamente, devem ter surgido ao longo da nossa história. Essa figura mostra uma figura que tem um problema bastante sério, né? Ela aqui indica uma coisa num formato linear, como se uma coisa fosse dar origem à outra, mas lembrando que a figura real é totalmente ramificada, com essas espécies, outras espécies de hominídeo chegando até muito próximo ao presente, né? Então eu tenho aqui 5 milhões de anos, eu tenho a situação atual, o presente, né? E em algum momento dessa história, no nosso gênero, surgiu uma coisa chamada consciência, que é a percepção de si mesmo, a percepção que os humanos têm deles mesmos como indivíduos separados do coletivo, né? Nós vamos ver depois que esse é um componente fundamental, ele vai determinar, inclusive, a existência do tempo, ele vai determinar a existência, em relação ao indivíduo, da percepção dele enquanto espécie e a construção que ele faz do mundo que está em volta. E o modo como ele expressa isso é a cultura, né? E essa cultura, ela vai ser tão marcante na evolução humana que a gente pode considerar que ela foi fundamental para a nossa sobrevivência, né? A teoria indica que em algum momento de primatas arborícolas, a gente desce para a savana, para o mosaico savana-floresta, e vira alguém que se desloca nessa savana, né, num ambiente completamente muito mais difícil para sobreviver, né, com a presença de predadores, competidores, que a gente não tinha nesse ambiente original, e foi exatamente essa capacidade sociocultural que acabou se tornando, ao longo do tempo, uma das ferramentas mais importantes para que a gente conseguisse se estabelecer nesse local e explorar esse local em todas as suas dimensões, né? A origem da cultura e da consciência são consideradas eventos relativamente recentes no gênero Homo, né? E que estariam relacionados à nossa espécie a uma mudança na configuração do nosso cérebro, não no volume do nosso cérebro, entre 120 e 50 mil anos atrás. Então, um processo relativamente recente, né? O que significa chegar a esse ponto de ter cultura, né? Uma relação direta, né? A gente já viu numa discussão anterior, que é o volume do cérebro. Sem um cérebro relativamente grande, eu não vou conseguir elaborar uma linguagem, né, uma linguagem complexa, e eu não vou chegar à representação simbólica. E a partir dessa linguagem complexa e uma representação simbólica da natureza, nós vamos ver um pouquinho mais para frente o que isso significa, eu vou ter exatamente essa estrutura que é considerada única dentro dos outros, comparado com os outros animais, que os humanos possuem uma mente, né?
essa mente é aquilo que eu mostrei naquela figura, né? É um subproduto do nosso cérebro, do processamento das minhas sinapses, que é capaz de abstrair a realidade e criar uma nova realidade, e usar símbolos que podem ser altamente complexos para representar e transmitir para os outros esse tipo de construção, né, que, como eu comentei, é totalmente distinta, né, do que a gente conhece, do que ocorre nos outros animais, né. Então, o homem é capaz de representar esses elementos, como eu mostrei nessas pinturas. Como a gente já viu, né, isso provavelmente em alguma escala existia nos Neandertais, né. Os Neandertais eram capazes de fazer ferramentas relativamente elaboradas, de construir abrigos, de ter uma comunicação que deve ter sido complexa, a gente não sabe direito o nível da linguagem fonética e simbólica que eles tinham. Inclusive, existem vestígios atuais que os Neandertais eram capazes de produzir arte, né? Mas não na escala que os humanos modernos, os Homo sapiens, são capazes, né? O termo cultura, ele daria para ser uma disciplina à parte, né? Num levantamento, num trabalho feito por uma estudante aí de Sorocaba, né, do campus de Sorocaba, num TCC onde ela discute o surgimento da arte como parte de um processo de seleção natural, né? A arte teria um elemento biológico muito legal para ser explicado. Ela encontrou mais de 800 definições diferentes de cultura, 835 definições, né? Então, é um termo que tem muitas definições, né? Mas, essencialmente, para a nossa discussão aqui, exatamente essa capacidade de reproduzir, de algum modo, elementos que não estariam diretamente ligados à simples percepção automática da realidade, da construção de realidade do ambiente que nos cerca. A cultura é um componente, né, que faz com que a gente seja capaz de, por exemplo, representar um processo como esse aqui, né, que é uma iluminura, uma gravura que eram feitos nos antigos manuscritos, principalmente na Idade Média, como aquele primeira figura que eu mostrei no início, também é a representação de um ser superior criando os animais num certo tempo específico da criação, né? No caso do relato do Gênesis. Essa é uma cosmogonia muito mais reconhecível para mim, que faço parte dessa cultura de tradição judaico-cristã, muito mais fácil de ser interpretada e entendida do que aquela primeira figura, né, de uma cultura completamente diferente da minha. Então, a cultura, ela é meio que um exoesqueleto, no sentido, uma comparação, uma metáfora bastante estranha, né, como os insetos têm o exoesqueleto de quitina, que caracterizam esse grupo, os artrópodos como um todo. A cultura seria o nosso grande exoesqueleto, né? O modo como eu interajo, né, tenho uma interação com o mundo e crio um ambiente, um processo que, no fundo, media a minha comunicação com os outros indivíduos da mesma espécie, da minha espécie, né? Então, a cultura é um componente que, como eu comentei, não estaria essencialmente do jeito como a gente conhece desde o começo da espécie humana, né? Se o primeiro fóssil encontrado de Homo sapiens tem em torno de 300 mil anos atrás, eu começo a ter evidências de uma cultura mais elaborada, muito próxima da cultura dos homens modernos, a partir do momento que eu começo a fazer enterramentos, eu começo a fazer sepultamentos rituais, eu começo a utilizar vários elementos simbólicos para representar coisas, né? E principalmente em torno de 50 mil anos para cá, eu vou ter o que é chamado explosão da cultura
enquanto elemento que vai ser praticamente distribuído por todas as populações de Homo sapiens, né? E uma dessas representações super importantes está aqui, né, um desenho, uma pintura rupestre, que foi feita talvez entre 9 mil anos atrás, entre 9 mil e 7 mil anos atrás, onde claramente eu consigo, isso foi feito por alguém que me informa o evento que aconteceu efetivamente. Olha só que interessante isso, né? É uma informação colocada de um modo que é capaz de romper as barreiras de tempo e espaço. Eu consigo olhar para essa figura, né, que foi feito nesse lugar específico, né, e eu interpreto o que está acontecendo aí, né? É claramente, né, descreve uma caça, né, descreve como essa caça é feita, descreve inclusive as características da presa, e inclusive está presente uma das coisas que a gente acabou de discutir, que é a seleção sexual. É facilmente reconhecível o macho aí, né, que é único em relação a um bando de fêmeas e filhotes, que tem esses chifres que são exatamente o resultado da seleção sexual. Então, a magia, no sentido da cultura, que ela é capaz de transmitir uma informação do tempo, né? Então, olha só essa pintura rupestre de 30 mil anos atrás na África, também indicando vários elementos aqui, né? Inclusive as ferramentas que eram utilizadas, que havia uma cooperação. Eu tenho aqui a presa, e inclusive uma questão super importante aqui, né? Se vocês observarem esse elemento aqui e esse elemento aqui, ele possui, esse indivíduo aqui, eles possuem chifres, né, que são certamente, né, estão relacionados com o tipo de herbívoro que estaria envolvido, né, nesse tipo de ação, né. Então, a cultura é capaz de transmitir, né, informações muito complexas e detalhadas, e quando eu comparo essa figura anterior, né, com a figura de 2.600 anos atrás, né, eu vou ver que ao longo do tempo se torna cada vez mais refinada e cada vez mais precisa a informação que está sendo passada, né, e os componentes se tornam cada vez mais complexos. As sociedades humanas vão refletindo, né, ao longo desse tempo a sua complexidade na cultura, e isso vai tornar tão forte que eu sei claramente que isso aqui é uma obra produzida na Grécia por tal tipo de povo. Isso aqui é um desenho, uma gravura produzido na região do México atual por um tal tipo de povo, e consigo inclusive ver que datas isso foi feito só pelo estilo, né? Aquilo que eu comentei, a cultura nos humanos pode ser tão poderosa que ela vira como o exoesqueleto, né? Ela vira a marca de uma tradição cultural relacionada a um tipo de povo localizado em tal espaço, em tal tempo, que eu consigo, é o que os arqueólogos fazem, eu consigo reconstituir a história do lugar por alguns artefatos culturais, por algumas representações que eu chamo, né, modernamente de artísticas, pelo estilo que é muito característico, né? Então, esse é um componente bem legal. E, novamente, a cultura vai nos separar dos outros animais, porque além de nós termos como espécie um comportamento trófico, como a gente viu na primeira parte aí da discussão, um comportamento reprodutivo, nós vamos ter comportamentos defensivos e comportamentos territoriais. Os humanos possuem um comportamento que não é simplesmente social, no sentido de interação dos indivíduos, que eu vou comparar nos insetos sociais e outros tipos de animais, mas nós vamos ter um componente sociocultural que é determinante
que vai, inclusive, regular todas as minhas interações que eu tenho com o ambiente. E aí vem a importância de estudar isso. O impacto humano no ambiente está diretamente relacionado com esse comportamento sociocultural, o modo como eu represento a diversidade, né? E aí a pergunta, né? Como e por que surge, né, essa cultura, né? Esse fenótipo estendido? Por que surge, de repente, na história humana, como eu comentei, né, 50 mil anos atrás, uma verdadeira revolução, que é chamada Revolução do Paleolítico Superior. De repente, os homens, os humanos, começam a representar a natureza de forma completamente distinta e começam a criar símbolos cada vez mais complexos para representar o ambiente que eles vivem, né? E isso permite que eu hoje olhe para grande parte do que o homem faz, né, e caracterize essa atividade como uma atividade não diretamente ligada à sobrevivência, e provavelmente está muito ligada à reprodução, né? E aí essa definição de arte do Oscar Wilde, num romance bem legal chamado Retrato de Dorian Gray, que eu recomendo que todo mundo leia, é um romance bem interessante, que ele diz que podemos perdoar a um homem que faça alguma coisa útil, contanto que a não admire. A única justificativa para uma coisa inútil é que ela seja profundamente admirada. Toda arte é completamente inútil no sentido prático. No fundo, o que o Oscar Wilde quer propor aí, que a arte é um elemento que está acima dessas relações diretas ligadas de uso de um artefato ou da importância desse artefato diretamente para a sobrevivência do indivíduo. Por que a gente teria arte, então? Se a arte seria uma coisa completamente inútil, qual seria, em termos aí evolutivos, classicamente darwinianos, por que a arte é tão importante para os humanos? Imagina nesse período agora que a gente está ainda nas restrições da pandemia, isolados, se você não tivesse a possibilidade de acessar os mais diferentes tipos de arte, né? Um exemplo clássico, a música, né? Imagina a vida humana sem esses componentes, ela seria praticamente inaturável, no sentido de como a gente está essencialmente, eu vou dizer a palavra até meio complicada nesse sentido, mas nós temos necessidade vital, né, da arte. Nós temos necessidade intrínseca de ter essas provocações que são chamadas provocações artísticas. E essas provocações artísticas vão ter, sim, um efeito, né, que não é nada inútil, né? A gente valoriza profundamente aqueles que produzem arte que são admiradas dentro da sociedade. Inclusive, alguns dos humanos mais valorizados são exatamente aqueles que, em termos gerais, poderiam ser chamados de inúteis, né? Se você pensar, por exemplo, classicamente o que é um ator, né? Um ator é alguém que finge ser aquilo que ele não é e interpreta um indivíduo num determinado período de tempo, utilizando o que é chamado uma obra de ficção, e ele incorpora aquele personagem, né? A gente valoriza profundamente esses atores na nossa sociedade moderna. Como a gente deve ter valorizado profundamente aqueles que eram capazes de contar boas histórias na beira de uma fogueira, né? E isso, com certeza, serviu para que a gente conseguisse resolver questões de mediação social, né? Se o sexo foi utilizado como um processo de homeostase social, um processo de manter as relações estáveis dentro do grupo, a arte pode ter sido um outro elemento importante para que o grupo tivesse coesão, né? E é interessante, quando eu uso esse tipo de chapéu, né, esse tipo de artefato aqui, em um determinado ambiente, né, eu sou automaticamente incorporado naquele ambiente, porque esse chapéu, né, esse boné, né,
que para mim pode representar apenas um enfeite, em um ambiente específico ele serve como um código para mim interagir com os outros indivíduos que estão ali presentes, né? E quanto mais ornamentado e mais representativo, mais as pessoas se identificam, né? Então essa revolução do Paleolítico Superior foi determinante para o nosso sucesso evolutivo, e ela vai ter impactos gigantescos sobre o modo como a gente depois vai interagir com o ambiente e vai modificar as paisagens e vai recriar, inclusive vai preservar paisagens. Eu tenho paisagens que são mantidas pelo homem como santuários naturais, porque a gente vê naquele ambiente algo que é belo, algo que eu poderia fazer um paralelo como algo artístico. Os primeiros parques nacionais não foram criados, e as primeiras áreas que foram lá bem antes, na China, no Oriente Médio, criadas como área de conservação, vamos dizer assim, pelos governos da época, elas tinham esse caráter estético, muito mais até de preservar uma espécie determinada. E esse componente, ele vai trazer mudanças comportamentais, né, que são muito significativas, né, e eu vou ter, ao longo dessa revolução paleolítica, cada vez mais um aumento da importância desse elemento nas populações humanas, né. Os autores, como esse Klein e Edgar, tem uma hipótese que esse processo ele pode ter sido muito antigo, ele pode ter começado lá no Heidelbergensis, né, um ancestral nosso dos Neandertais, mas que há 50 mil anos atrás, então, teria levado a essa revolução paleolítica, a essa modificação drástica da nosso modo, o modo como o meu hardware interage com o ambiente, né? Eu crio um novo software para o meu cérebro, e aí vem a pergunta se essas mudanças foram essencialmente morfológicas, né? Algo no cérebro essencialmente mudou, né? E isso vai criar uma mudança neurológica, né? Que essa mutação, vamos dizer assim, essa modificação morfológica no cérebro, teria levado a uma alteração, então, nos padrões comportamentais. Essa hipótese é uma hipótese bastante interessante, bastante discutida, né? E ela tem uma questão importante, que ela indica que realmente haveria um despertar, né? Que isso seria de uma maneira instantânea. O meu cérebro, o volume do meu cérebro, ele é muito parecido com o volume do cérebro de alguém ancestral meu de 100 mil anos atrás, né? Pela estrutura do cérebro em si, né, pelo que fossiliza da calota craniana, não haveria diferenças significativas entre o meu cérebro e esse cérebro de 100 mil anos atrás. O que essa hipótese diz é que alguma coisa se modificou na estrutura de funcionamento do cérebro, que eu passei a ter essa capacidade, então, de modificar a minha percepção do ambiente, então, modificar meu comportamento, e isso alterou o modo como eu enxergo o mundo e o modo como eu enxergo os outros indivíduos da minha espécie e das outras espécies, né? E aí eu vou criar, por exemplo, essas representações simbólicas altamente complexas, né, da arte atual, né? Há um outro livro que vai por uma linha um pouco distinta dessa ideia do despertar, né? Segundo Minten, que é um autor que eu acho bem legal para ser lido sobre esse assunto, fundamental para ser lido sobre esse assunto, a ideia é que as inteligências não teriam evoluído basicamente como um despertar, né, mas elas teriam sido produto de um longo caminho em que eu tenho inteligências diferentes que vão sendo ao longo da evolução humana sendo desenvolvidas, e é a interação dessas inteligências que levaria
a essa inteligência múltipla, complexa, que daria origem a essa capacidade humana de criar arte, religião e a ciência, né? E ele vai falar, então, que o que existiu no Paleolítico Superior é exatamente o surgimento dessa inteligência múltipla, né? Onde eu tive, num certo momento, ele usa uma figura de linguagem de um canivete suíço, né? Um canivete suíço é aquele que tem, conforme você vai abrindo ele diferentes funções, que ao longo da história evolutiva humana, você teria inteligências que evoluíram para resolver determinados elementos do repertório comportamental, e em um certo momento ocorreu uma interação dessas inteligências para criar um novo espaço, que ele vai chamar de mente catedral, que vai exatamente levar essas inteligências múltiplas. Assim, é um tema bastante complexo, mas para imaginar como é que basicamente poderia se resumir essa questão. Você teria uma inteligência muito mais básica, que é uma inteligência que vai responder a questões do problema cotidiano, né? A inteligência que você encontra na maioria dos primatas, em todos os primatas, né? E em grande parte dos animais, mesmo os mais simples, uma inteligência que é naturalista, que permite não só resolver os problemas cotidianos, mas permite interagir de maneira um pouco mais complexa com o ambiente, né? Por exemplo, uma questão que parece quase óbvia, né? Mas prever em que época do ano vai ter a presença de uma presa que faz um comportamento migratório, né? Entender, por exemplo, que aquele determinado rastro ou aquela marca que existe na vegetação, ela está relacionada a um tipo de presa, então permite que eu capture esse animal utilizando esses vestígios deixados por ele. Isso vai dar, então, uma relação também de direta relação com o ambiente. E aí eu vou ter, dentro do homem, a evolução de dois tipos de inteligência que vão além disso, que é aquele que começou que permitiu o homem a fabricar artefatos e ferramentas, né? A maioria dos autores pressupõe que no começo essas ferramentas eram essencialmente para coisas práticas, né? Eu não comecei, pode ter até acontecido, mas a hipótese mais básica é que eu não vou começar construindo um ornamento, um colar, mas eu vou construir ferramentas essencialmente para ter uma resposta naturalística, para resolver problemas do cotidiano e para resolver questões ligadas à interação com o ambiente, e essa é chamada inteligência técnica. E, finalmente, né, para quem tem um cérebro de volume maior e com maior capacidade de processamento, eu teria uma inteligência que seria inteligência social. Então, para o Linton, né, a evolução se daria numa espécie de fluxo contínuo, né, onde você teria essa primeira inteligência geral e evolução de maneira relativamente independente das inteligências específicas. Quando essas inteligências interagem, então a geral, a naturalista e a técnica e a social, você vai criar um fluxo de ideias e conhecimento que vai dar o que a gente chama de fluidez cognitiva, que é a capacidade de não só interpretar o ambiente a partir dos seus estímulos, mas planejar, criar cenários alternativos, né? E imaginar elementos que vão muito além dessas questões isoladas, né, de geral, naturalista, técnica e de interação social, né? E isso vai permitir, literalmente, a construção de um novo mundo, né? De um novo elemento. Então, você vai unir a questão técnica, né? Você vai unir a questão de resolver problemas, que já existia, né, com certeza, nos nossos ancestrais, né? Sem a inteligência naturalística, o Homo habilis não teria construído nem ferramentas e nem teria sobrevivido num ambiente tão difícil de se manter
como a savana africana, lembrando que ele já tinha um cérebro maior, né? E ele vai ter, então, todos esses elementos clássicos dessa percepção e o uso do ambiente, né? Se acredita que, inclusive, um elemento territorial já estabelecido, e isso vai permitir um dos componentes que para nós hoje parece óbvio, né, mas que poucos organismos são capazes de fazer, que é prever a localização de um recurso. Portanto, eu tenho uma relação espaço-temporal com o território completamente diferente, né? E isso vai libertar, né, a nossa mente, né, a mente que está sendo formada para efetuar componentes muito mais intensos, né, que é cada vez mais aprimorar essa inteligência técnica, né. Até muito pouco tempo atrás não se achava que os australopitecos eram capazes de fazer ferramentas, né. Hoje tem uma pequena dúvida dessa espécie chamada Australopithecus garhi, que foi descoberta aí nos finais do século XX, né, que ainda há uma dúvida se as ferramentas eram dele ou poderiam ser de Homo habilis, mas parece que eram deles, mas nessa inteligência técnica aprimorada, você vai ter a capacidade de criar diferentes métodos para lidar com uma situação, né? Construir uma ferramenta não é simplesmente construir um artefato. É poder, por exemplo, usar esse artefato para diferentes funções, né? E, inclusive, mudar o uso deles conforme muda a situação. Isso, para a gente, é uma coisa banal, né? Eu posso coletar fruta e usar esse boné aqui como um saquinho para colocar a fruta dentro. Ou posso colocar na cabeça para ser um representante quando está com o sol. Ou posso colocá-lo na cabeça para dizer que eu faço parte de uma determinada religião. Isso não é uma coisa simples em relação a outros animais. Por exemplo, quando você tem animais que constroem, que usam ferramentas, vamos pegar um macaco prego, os sapajus negritos, ou mesmo o chimpanzé, quando usa ferramenta lá para capturar cupins usando um gravetinho, né, ele não tem essa capacidade de readaptar essa ferramenta, né? Primeiro que essas ferramentas não são construídas, né? Elas foram simplesmente utilizadas com elementos que haviam no ambiente. As pedras são simplesmente encontradas no local, o percussor que vai bater no coquinho, que o macaco prego vai usar, já existe ali, ele não constrói a ferramenta. Então, já não tem essa parte. Mas ele também não é capaz de fazer essa mudança de situação, né, que vai ser um componente que provavelmente foi fundamental para que a nossa capacidade cognitiva e o nosso aprendizado gradual fosse expandido, né? Lembrando que, olha novamente a importância da gente nascer prematuro, né, nesse caso, porque a gente vai ter um longo período de convivência parietal, né, convivência com os mais velhos, convivência com os outros elementos do bando, do grupo, que vão transmitir todo esse conhecimento, nessa capacidade de utilizar os recursos ao longo da vida, né? E esse elemento vai dar origem a um processo espiral, né, de aumento de complexidade. Não é que uma coisa vai virando outra, porque tinha que virar outra, mas esse componente permite que esse desenvolvimento ocorra em uma escala sem precedente, né, porque ela vai servir exatamente quando o cérebro já criou um tamanho e complexidade específico, uma das mais importantes capacidades humanas, que é a capacidade de negociação, né? Nós somos capazes, como eu mostrei naquela figura lá do Pantroglodites, que faz aliança entre os machos em relação às fêmeas e a dominância do grupo. Você tem ali, obviamente, um padrão hierárquico muito bem estruturado, mas ali existe muito pouca capacidade de negociação, de habilidades sociais, né, de estabelecer e alterar a aliança, de enganar, né,
a mentira, né? O ser humano, a gente vive um momento essencialmente disso, né? O ser humano pode criar fake news na beira das fogueiras há não sei quanto tempo atrás, né? Talvez milhões de anos atrás, né? Eu posso inventar um relato de caça específico que eu não fiz, né? E posso contar uma versão do fato que realmente não existiu. Isso cria uma interação completamente distinta, né, que é exatamente essa inteligência social, essa capacidade de interagir em grupo e principalmente fazer uma coisa que, se eu tivesse agora na sala de aula com vocês, a gente ia estar fazendo a todo momento. Nós humanos fazemos muito isso. Ao olhar para uma outra pessoa, a gente prevê o comportamento dela, né? Eu olho para uma outra pessoa sem ela falar nada, simplesmente pela expressão, pelo olhar, pelo modo como ela vai agir, né? Eu consigo prever o comportamento. Isso é uma capacidade humana fantástica, né? Uma das características que o pessoal fala da sociopatia, das pessoas que têm problemas sérios de convivência social, é a incapacidade de interagir com os outros nesse nível, né? De, por exemplo, não perceber que o outro está sofrendo, ou não se preocupar com o outro, né? E isso vai ser fundamental para extrapolar o modo como essas interações que eu falei, né, de dominância, aliança e confiança vão se dando. Isso a gente cria e cimenta, né, um elemento de grupo que vai depois, guardada todas as devidas proporções ao longo da história humana, da evolução humana, ser chamado de cultura. E vai ser fundamental para o cérebro moderno, como eu entendo. Então, a gente cria uma rede de conexão, né? O cérebro humano, esse pequeno órgão, é capaz de estruturar como as raízes de uma floresta tropical se mistura com todas as outras raízes das árvores próximas, formando o mesmo que a gente chama de miasma, né? Eu não consigo separar o que é uma árvore que é outra. O nosso cérebro, nossa inteligência social, conecta nós humanos, né, como se fosse, no caso, né, definidos quase como um super-organismo social. E a gente atua, é o famoso efeito de manada, a gente atua em grupo de uma maneira muito peculiar. É só você estar presente num show, em um lugar onde tem muita gente, né, num lugar onde as interações elas acabam sendo estranhamente coordenadas. É muito interessante esse tipo de comportamento de conexão, né, que cria esse sistema social humano, né, e isso, inclusive, é um modo com que grande parte da hierarquia das ideologias, né, dos modelos de Estado, mais autoritários ou menos autoritários, criam, né, a sua estrutura, né. É esse comportamento social que transforma o indivíduo em um superorganismo social, né, que ele se encaixa dentro de um componente. Isso é tão poderoso que na Europa, tirando a peste negra, né, tirando uma pandemia específica, o que mais matou gente lá foi guerra religiosa. Era guerra religiosa de cristãos, né, que tinham como diferença alguns componentes super específicos do que a gente chama de dogmas, que eram estruturas consideradas que não podiam ser mexidas. Olha só como essa estrutura social, esse superorganismo social é importante. Ele determina que a gente tenha hoje esses grandes elementos que vão aglutinar o indivíduo à sociedade que o cerca, né? É interessante, quem gosta de futebol, um exemplo obviamente ridículo, mas para você ver o poder disso, né? Quem gosta de futebol, né, e se identifica com um time quando jovem, muitas vezes não consegue mudar de time durante a vida inteira, né? Mesmo que o time não ganhe nada, né? Não ganhe nada, nenhum campeonato, mas você tem isso marcado nesse espécie de carimbo, né, que cria nessa interação de um momento da tua interação social. Isso é colocado como tão importante que se torna praticamente fixo. Então essas conexões e essa figura
do Red Walk é bem legal, ela está indicando exatamente isso, né, que a gente, apesar de, obviamente, ter uma relação corpórea, né, e não é de graça que nessa figura o cérebro está representado aqui como um elemento em vermelho, né, mas ele não é simplesmente um indivíduo, é parte de um grande componente de interações e trocas aí, que é o nosso cérebro social. E essa integração dessas 4 inteligências, elas vão dar o que nos separaria dos outros animais, o que nos definiria como animais essencialmente culturais, né? Nós vamos ter a capacidade de integrar numa mesma inteligência, né, todas essas inteligências que estavam presentes na nossa evolução, que estão presentes em alguns dos outros animais, né? Eu citei das orcas, por exemplo, né, que talvez tenham até fluidez cognitiva e também façam linguagem complexa, e talvez representem um mundo através do som de maneira tão complexa, voz, né, que vai criar, então, um elemento chamado fluidez cognitiva, que permite a criação de leituras e símbolos, né? Imagina viver numa sociedade onde não tem símbolos, né? Onde você não tem a presença de componentes simbólicos. Quando você tem a presença de símbolos, você pode planejar, executar, né? Criar um molde mental, que é uma coisa bem legal, né? Eu não preciso ir ao campus de Sorocaba hoje, lugar que eu convivi praticamente durante boa parte do ano, 10, 12 horas por dia, eu consigo reconstituir uma ida minha, aqui onde eu estou agora, a minha sala no campo de Sorocaba. Eu consigo planejar a minha saída daqui, né, um hipotético eu, né, indo até o campus de Sorocaba. Eu consigo executar um planejamento e, que é mais legal, né, eu posso comunicar isso para vocês, né? Eu posso descrever um objeto, um evento que não existe, que não está presente, um evento futuro, né? E o que é mais legal, né? Eu posso fazer isso não de uma maneira complexa, eu posso fazer isso simplesmente utilizando uma atribuição de significado a um tipo de imagem, a um tipo de objeto, e você vai, então, ter uma ferramenta que vai modificar completamente a percepção do ao redor dele. Essa nossa capacidade é o equivalente dos feromônios nos insetos sociais, né? É a nossa capacidade de representação simbólica, a fluidez cognitiva, que no fundo nos faz humanos, né? Como a gente conhece, né? Essa capacidade da fluidez cognitiva, ela vai evoluir, essa figurinha é muito legal, né? Por isso que ele chama de mente catedral. Aqui está representado as 4 inteligências nesse desenho aqui, né? Nesse desenho que tem o formato da abside de umas igrejas, da capela, né? De uma igreja românica, de um tipo de arquitetura que existia religiosa no catolicismo, principalmente medieval e no início do Renascimento, e essa integração, né? Essa integração dessas inteligências vão levar a esses componentes, que são a concepção mental de uma imagem, a comunicação intencional, a atribuição de significados, né, e a capacidade, que é muito interessante, de ter domínios cognitivos isolados que vão se integrar na construção de um discurso coerente, que é aquela capacidade de construir planejamentos, de construir situações, né, e um subproduto desse seria a arte, que é conseguir, além de esses elementos práticos de uso, transformar isso tudo numa representação que vai atingir a sensibilidade estética do outro indivíduo, né? Que vai ser utilizado como uma figura como essa, né? Você pode ter interpretações muito distintas, né? Mas a capacidade humana de abstrair
permitiu fazer uma coisa que a gente só foi conseguir efetivamente há poucos séculos atrás, que é voar, né? É sair de uma realidade existente, de um plano físico, para uma situação metafísica que ela não tem limites. Eu sei que isso começou, né, há bastante tempo atrás, né, quando numa caverna como essa, né, que eu já mostrei essa figura de Altamira, você começa a ter representações simbólicas complexas que não indicam simplesmente uma reprodução do que existe na natureza, mas uma capacidade de interpretação, né, por isso que eu chamo fluida, de uma realidade. E o homem, né, e essa pintura eu acho bem legal, ele não é simplesmente a sua bagagem biológica, ele não é simplesmente o aprendizado que ele traz consigo dentro da mente, né, do cérebro, mas ele é capaz de carregar, né, ao longo da sua trajetória ontogenética, da nascimento até a morte, todas as informações, e ele é capaz de armazenar isso, acessá-las, instrumentalizá-las de maneira que a gente acredita única, né? E essa exatamente seria a mente moderna, né? E vai ser representada por um componente bem legal, né? Esse, obviamente, é um assunto que a gente pode falar bastante, e foi comentado isso quando a gente discutiu os Inuits, né? Que um dos elementos mais importantes que os Inuits usam como comportamento social para suportar aquele ambiente, principalmente durante o inverno, é a criação de elementos além da realidade cotidiana, né, que são os feiticeiros, os xamãs, né, que vão interpretar grande parte do que acontece de elementos naturais em um outro nível de abstração. E vão criar, né, justificativas, por exemplo, para questões que poderiam ser muito complicadas para ser mediadas simplesmente numa discussão de inteligência social do que está acontecendo no dia a dia do grupo, né? E aí eu vou criar toda a base, a partir dessa revolução do Paleolítico Superior, do que seriam as atuais religiões, né? Esse pensamento que vai interpretar a natureza de uma maneira muito mais complexa, muito menos linear e muito mais subjetiva do que essas inteligências em separado poderiam fazer. Então você vai ter, resumidamente, dos elementos super importantes ao surgimento dessa fluidez cognitiva, né, dessa integração das várias inteligências na inteligência múltipla, a capacidade de fabricar ferramentas muito mais complexas, profundamente mais eficazes no uso do ambiente, porque você vai ter uma capacidade cada vez melhor de prever situações, né? Introduzir e aperfeiçoar atividades, e você vai chegar, então, a uma explosão cultural que determina, por exemplo, né, essa pintura do Walton é bem legal, né, que está uma criança que utilizou uma ferramenta para o peixe, né? Então essa seria um típico exemplo de uma inteligência de resolução de problemas e naturalística, comparado, né, com o resultado disso tudo, no final de uma revolução tecnológica que ocorreu muito recentemente, a gente ser capaz de mandar, por exemplo, alguém para o espaço, né? Então, a ideia é que a explosão, o surgimento desse componente artístico foi um dos principais elementos para impulsionar a nossa evolução e a nossa capacidade de se dispersar por ambientes totalmente diversos no planeta, né? Como a gente viu, os humanos foram capazes, e só aconteceu isso depois dessa explosão, de ocupar ambientes como altas altitudes e ambientes árticos, como os Inuits fizeram, né?
E aí um exemplo clássico aqui, né, que mostra exatamente o somatório desse tipo de situação. Você tem um artefato de caça que deu um ganho muito interessante para o caçador, que era um propulsor, né, que é um instrumento relativamente simples, que é esse elemento aqui, ó, né, onde você consegue um empuxo muito maior e, portanto, você atinge a lança mais distante e de maneira mais precisa. Se a gente não tivesse tido a explosão paleolítica, essa revolução paleolítica da cultura, né, quando você começa a achar esses precursores aqui, né, esse propulsor, os primeiros, obviamente, eram muito simples, eles vão ter figuras elaboradas, aqui representando uma ave, aqui representando um cavalo, né, que são elementos artísticos que vão identificar uma cultura, que vão identificar o dono e o artesão que fez isso, né, que vai fazer com que ele tenha um status na sociedade totalmente distinto, que fosse simplesmente um pedaço de madeira utilizado como propulsor, né, e você vai, então, cada vez mais, e o exemplo da sociedade moderna é agora, né, olha quantos produtos que a gente usa em que a questão estética está, às vezes, acima da questão prática. Né? Eu poderia citar o carro, eu poderia citar vários objetos que a gente usa, em que o enfeite é, às vezes, muito mais importante. Né? O modo como eu adquiro um objeto, muitas vezes, que é menos eficiente até do que um outro objeto, para aquela função, mas eu adquiro ele porque ele é esteticamente mais interessante, mais bonito, ou porque as outras pessoas o adquiriram por essa razão. Né? E isso vai criar, inclusive, o que a gente chama hoje de uma das outras relações malucas que a gente tem de consumo, que é a famosa moda. Né? A moda é outro elemento bastante complexo do consumo humano. Né? Então você tem a mesma bolsa, exatamente a mesma bolsa, custando 1 e a mesma bolsa custando 20 mil. Né? Muitas vezes o material é o mesmo e muitas vezes foram feitas no mesmo lugar. Mas a representação que tem ali daquela bolsa com uma marca específica, uma letrinha específica, um acabamento específico, cria uma outra relação de consumo que vai ser super importante. Né? Então, pessoal, essa questão da evolução das inteligências e o modo como a gente mudou a nossa relação com o ambiente é fundamental, novamente, né, junto com todos esses componentes que levaram o homem a alterar as suas relações com o ambiente, né, que inclusive hoje a gente pode ser considerado, né, se eu falei que a cultura é uma espécie de exoesqueleto, para algumas sociedades modernas, em alguns ambientes, inclusive, que você convive, talvez vocês tenham essa convivência profundamente esquisita, né? As pessoas não conseguem se entender como humanos sem existir, por exemplo, o carro. Né? O carro é um exoesqueleto, utilizado para transporte, uma função que teria uma função muito específica em relação ao deslocamento. Ele se torna, na sociedade moderna, muito mais que um simples elemento de transporte. Ele se transforma num símbolo, né? E essa pintura aqui, eu acho bem legal, indica como a gente acaba, de certa maneira, se transformando parte dessa máquina, parte dessas estruturas que nós criamos como estruturas que não são mais simplesmente para sobrevivência, mas vão ter um papel muito mais complexo na nossa sociedade. Então, pessoal, o que a gente tem, de uma maneira bem resumida, está nessa figura, né? O surgimento da inteligência múltipla, a partir, obviamente, de uma coisa anterior, que era a linguagem, né, que ela vai se tornando mais complexa a partir da bipedia, com o desenvolvimento da linguagem fonética, os diferentes tipos de inteligência, o geral, o técnico, o naturalista e o social, que vão dar origem a essa fluidez, que vão transformar completamente o modo como eu vejo o mundo, né, que é um modo atual, né,
e aí tem representações muito interessantes, né? Hoje eu consigo criar universos paralelos, né? Tem mundos paralelos na internet, a representação em 3 dimensões de um mundo que não existe. Parte dos jogos do computador fazem isso, né? Recriam um universo, né? E recriam uma realidade e recriam um contexto que é essa inteligência múltipla e a fluidez cognitiva que permitiu que eu fosse utilizar, né? Então, esse Conor Walton é um pintor muito legal, ele representa exatamente o papel do homem nessa pintura, alguma interação com o natural, mas como a cultura vai transformando, né, e ele faz aí um quadro um pouco satírico da sociedade americana, né, de consumo, com as suas armas e suas representações artísticas, as frutas domesticadas, a relação da transferência de informação, a fixação com espécies extintas como o dinossauro. Então, essa relação de quando eu construo o ambiente, ela é o produto desse processo evolutivo que permite criar essas realidades completamente alternativas, né, que, no caso aí, uma pintura surrealista, né, desse mesmo autor, mas que tem, por exemplo, a expressão num cara como Salvador Dalí, que eu espero que vocês conheçam, né. E aí você vai ter uma pergunta, né, qual vai ser o futuro da humanidade a partir do momento que cada vez mais essa inteligência virtual, né, essa figura, para quem conhece a tradição judaico-cristã, né, aí está representado Adão e Eva num quadro clássico dos Karnak, do pintor Karnak, de um pintor do Renascimento, né, de 4 séculos atrás, mostrando que antes havia essa questão relacionada que o homem comeu o fruto proibido, que é o fruto do conhecimento, e a partir do momento ele saiu do paraíso, né, ele perdeu o contato com o ambiente integrado, o equilíbrio natural que existia nesse paraíso, né, e ele teve que conseguir a sobrevivência com o suor, né, do seu rosto, né, e teve o contato com todos os elementos complicadores desse ambiente hostil. E nós temos agora um momento de uma revolução que aconteceu. Nós tivemos a revolução industrial ligada essencialmente à questão do vapor e do carvão. Depois a eletricidade, nós estamos de maneira muito recente, há apenas algumas décadas, numa outra revolução, que é a revolução da informação, onde eu vou ter a criação, então, de um mundo à parte, um mundo artificial. E aí tem uma questão super complexa para a questão da biologia da conservação, porque alguns autores colocam uma questão importante, né? Que apesar de a gente ter se afastado no antropoceno da natureza, a gente teria uma relação que é chamada biofilia, de necessidade do ambiente natural e dos componentes de biodiversidade como um dos elementos importantes para a nossa qualidade de vida. Com a criação pela inteligência difusa desse quinto passo, né, que é a possibilidade de criar uma realidade completamente distinta, virtual, qual seria a implicação disso sobre o modo como eu percebo a natureza, né? E aí a gente teve uma pequena discussão disso naquele capítulo sobre espécies domesticadas e selvagens que vocês leram, né? Porque aí você vai criar uma outra percepção dessa natureza, né? Que é muito menos ligada à percepção que eu tinha historicamente da natureza, as percepções que sobraram para mim representadas em pintura rupestre, estão sempre relacionadas a essa interação do homem com a natureza, e agora com essa, vamos dizer assim, revolução industrial 4.0, o homem cada vez mais pode ir perdendo essa conexão com esse ambiente natural, podendo criar um universo artificial que, de certo modo, substituiria esse ambiente natural, essas dimensões da biodiversidade em que a gente evoluiu. Esse é um componente super importante, né, e está representado muitas vezes numa questão muito simples, né. Grande parte das pessoas conhece a natureza hoje pelos documentários, por uma representação simbólica, que ela está sentada na casa dela, no sofá, ou através de uma tela,
E a percepção que ela tem da natureza são esses documentários, né, que refletem essencialmente a ideologia que tem por trás, né? Não é por nada que grande parte desses documentários mais assistidos tem essa relação de competição, violência, predação, de um grupo exterminando o outro, né? E esse componente é uma perda de conexão que a gente teve daquela natureza, daquela inteligência naturalística e naquela percepção que o ambiente faz parte desse processo, né? Então, quando você vai ter, nesse período que a gente chama de pós-moderno, essa releitura da natureza, você tem uma vantagem de ver a natureza de uma maneira muito mais profunda e ter muito mais conhecimento sobre ela, mas, ao mesmo tempo, você tem essa tendência altamente complicada de perder os contatos com a natureza, né? E, por essa razão, que é super importante voltar e pensar nós humanos como uma espécie que se adaptou a determinados ambientes. E o quanto a gente tem de conhecimento, de inteligências altamente refinadas para viver nesses locais, né? E o homem primitivo era capaz de fazer leituras do ambiente que hoje são altamente significativas, né? E aí eu tenho uma área que eu acho fundamental para a biologia da conservação, que é exatamente as etnociências, que é entender como essas sociedades, que a gente chama de sociedades selvagens, os indígenas, mantiveram vários desses componentes, dessas inteligências múltiplas, não que eles não têm, e têm altamente elaborada todos esses componentes como fluidez cognitiva, né, eles não são nada primitivos em relação a isso, e eles mantêm essa relação muito poderosa com os componentes naturais. Inclusive, os seus sistemas de crença são totalmente baseados nisso, né? Quando eu olho uma figura como essa, né, que é uma aldeia de um grupo que a gente chama de Kayapó, né, você tem uma distribuição circular da aldeia que reflete a estrutura das abelhas sem ferrão que eles usavam para interpretar o universo. E todas as interações aqui, né, obviamente aqui a aldeia já está, né, com construções influenciadas pela questão europeia, mas você vai ter todo um conhecimento tradicional relacionado exatamente a como eles exploravam esse recurso. A nossa sociedade atual, ela perdeu parte, ou quase toda essa conexão. E manter essas populações indígenas, né, e no Brasil nós estamos vivendo um momento trágico para isso, né, nós recuamos 50 anos no tempo de toda uma discussão que vinha sendo feita para valorizar essas populações indígenas e seu conhecimento, né, nós vamos perder um elemento super importante, não só para manejar aquele ambiente, de conservar as espécies, mas inclusive como um componente interessante de entender a nossa conexão enquanto um homem moderno, atual, vivendo numa grande cidade, com esses povos que ainda têm essa relação com a natureza de uma maneira totalmente diferenciada. Essa é uma área bem legal, né, que eu acho que vale a pena vocês pesquisarem, né? Tem um monte de coisa, muita produção sobre isso, e é um assunto que é fundamental para quem vai fazer biologia da conservação. Então, para entender isso tudo, olha só, né? Então a gente sai desde bibliografias muito gerais que vão tentar entender o sistema social como um todo, né? E aqui esse livro do Wilson faz esse resumo. Esse livro, O Fogo de Prometeu, faz mais essa discussão específica do homem, nesse contexto que eu estou fazendo aqui agora com vocês, né? E, novamente, recomendo a leitura desse livro do Colado Neandertal, que vai discutir numa outra espécie esses elementos da evolução das diferentes inteligências, né? E, obviamente, se vocês depois puderem, né, parte dessa discussão que eu estou tendo aqui está nesse livro, que eu espero que saia logo e vocês possam aí
discutir um pouco sobre isso, concordar ou não, porque é exatamente isso que permite a nossa inteligência múltipla e a nossa fluidez cognitiva. É olhar para esse monte de informações aqui. Aqui eu tenho livros que têm abordagens distintas sobre o que eu estou falando, e tirar daí a sua própria concepção desse modelo todo.